Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Já percebeu como certas verdades nunca passam na TV? Como alguns nomes são protegidos a qualquer custo, enquanto outros são massacrados todos os dias? Isso não é coincidência, é sistema. No Vitrine Política, a gente não finge neutralidade, não engole narrativa pronta e não abaixa a cabeça para ninguém. Aqui se analisa, se questiona e se expõe aquilo que querem manter escondido. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo sangrando enquanto o poder se protege nos bastidores, então esse canal é para você. Aqui a gente escancara o jogo sujo, denuncia abusos, cobra quem deveria servir ao povo e dá a voz a quem se recusa a ser manipulado. Então já se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais o sistema treme. Isso é Vitrine Política. Aqui a verdade incomoda e não será calada. E essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com o Paulo Figueiredo, presidente do Sindicato da Receita Federal, desmente Alexandre de Moraes ao vivo na Globo News. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Paulo Figueiredo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. PCC do que altas autoridades da República hoje. Especificamente uma instituição pela qual eu não tenho o menor apreço, uma das instituições mais corruptas e ineficientes do Brasil, mas e que eu não deixa de me dar uma certa satisfação em vê-la pegando fogo metaforicamente. E eu estou falando da Receita Federal. Porque parece que agora os servidores da Receita Federal passaram de pessoas que estão apenas cumprindo ordens para serem vítimas de outras pessoas que estão apenas cumprindo ordens. Isso me traz uma satisfação. Eu confesso que isso me traz uma satisfação. E eu acho que a história você já sabe, pelo menos no geral, né? Eu me refiro aqui à operação ilegal ordenada pelo Alexandre de Moraes contra servidores da Receita Federal para apurar os supostos vazamentos de informações relacionadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal e seus familiares. Isso a gente chegou a comentar no programa de ontem, mas entre o programa de ontem e o de hoje, o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Kleber Cabral, deu algumas entrevistas muito interessantes sobre o caso. A uma delas, especificamente, uma que aconteceu no Estúdio I da Globo News, eu quero reagir assistindo com vocês. É um trecho um pouco mais longo, mas acreditem, vale a pena. Vamos assistir. Como começou essa investigação? Foi peticionado a Receita pelo Alexandre de Moraes, mas com base em que vazamento? O que foi publicado, ou noticiado, que houve a quebra, que originou esse pedido, essa devassa? Olha, então, o que a gente sabe são, basicamente, contratos de 129 milhões, que foi trazido ali pela Manu Gaspar, e a informação do Lauro Jardim da avaliação patrimonial da esposa. Agora, quando isso é sempre colocado como um ataque à instituição, então coloca todos os ministros, aí coloca o PGR, aí coloca os parentes até não sei qual grau, entendeu? Tanto que essa pessoa, quer dizer, uma enteada, quer dizer, filha da ex-mulher, que estava na lista, tanto que apareceu. E aí, é o que eu digo, a nossa visão, a nossa leitura. É uma forma de... Vai ter algum falso positivo, entendeu? Essas pessoas aí que são funcionários do certo, se tiver alguém fazendo como estão levantando, que ele estava imprimindo declarações dos ministros e vendendo, é um vexame enorme para a administração da Receita. Eu quero crer que isso não vai se confirmar. Né? Porque, veja, alguém que está lá no CAC Laranjeiras, no Rio de Janeiro, está imprimindo declaração de projeto dos ministros para o país. Isso aí era para chamar a atenção muitíssimo. Vai dar o sistema alerta para ele, para todo mundo. Eu acho muito improvável que isso se confirme. Mas vamos ver. Eu posso dizer pelo auditor fiscal que isso em absoluto aconteceu. Quando apareceu essa confusão, que ele fez e reconhece, entendeu? Mas nós precisamos ter um pouco de proporcionalidade. Mas ele sabia que ao confessar isso, a corregedoria vai abrir um PAD, ele vai lá ser ouvido e ele vai ser penalizado, conforme diz o manual. Ele vai levar uma advertência. É isso que eu esperava. Ele não recebeu a Polícia Federal às 6 horas da manhã, fazer mandado de busca na sua casa e botando uma tornozeleira. A privação de liberdade é algo que precisaria ser motivado. Então, enfim, já cansamos de falar das fake news, da falta de respeito ao devido processo legal, e a gente está muitíssimo preocupado que isso tenha acontecido novamente. Há uma mensagem que eu preciso registrar, subliminar, que isso afeta muitos auditores, é o seguinte...
Já vou chegar na mensagem subliminar. Em primeiro lugar, tem que pensar que é absolutamente impossível que um contrato com o Banco Master tenha sido divulgado pela Receita Federal. O contrato do Banco Master com a Viviane Bastos de Moraes pode ter sido divulgado pelo Banco Master ou pela Viviane Bastos de Moraes. Não pode ter sido, ou por alguma pessoa que tenha tido acesso num due diligence, sei lá, né? Por exemplo, vamos dizer que o BTG Pactual quisesse comprar o Banco Master. Aí ele teria que fazer um due diligence sobre o banco, faria o due diligence, due diligence, para quem não sabe, é o processo de diligência para você verificar se a empresa está em ordem, para você verificar se a empresa está seguindo os procedimentos, a situação fiscal da empresa. Então, quando você vai vender o seu banco, ou qualquer empresa, você passa por um negócio chamado due diligence. É uma palavra em inglês, que significa diligência própria. Tá? E aí você passa por essa diligência e você divulga os seus maiores contratos. Normalmente isso é protegido por acordo de confidencialidade. Então existe, mas contratos vão parar na mão de pessoas que são pessoas terceiras. Essas pessoas também podem ter divulgado o conteúdo desse contrato. Então, mas a Receita Federal não. A Receita Federal não. A Receita não pode ter divulgado o contrato do Alexandre com a Viviane, porque quando você faz o contrato, mesmo que seja um contrato dessa magnitude, você não manda cópia do contrato para a Receita. E o que a Malu Gaspar teve acesso foi a cópia do contrato. Então, neste ponto, é uma sacanagem com os caras da Receita. A questão da evolução patrimonial é um pouco diferente. Mas vamos ouvir o que ele diz, qual é a mensagem subliminar enviada aos funcionários da Receita Federal, que foi exatamente o que eu tuitei no dia que isso aconteceu. Esse tipo de medida, ela busca humilhar, ela busca constranger e busca amedrontar. E o pior é que dá certo. Se você for perguntar à Receita hoje, quem é que topa aí, vamos organizar os grupos de fiscalização para ir atrás de altas autoridades, você não vai encontrar nenhum. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República hoje. Vejam a gravidade do que está dizendo. Para que existe a Receita Federal? Para coletar impostos e para verificar quem paga ou não impostos. E ela também avalia se seus impostos estão ocorrendo de forma legítima. Ela, como qualquer outra instituição, hoje, eles preferem fiscalizar o PCC, porque tem menos risco de acontecer alguma coisa, do que ministros do Supremo Tribunal Federal. Que prova a tese que nós sempre defendemos aqui, que o STF é um problema maior do que a criminalidade de violência, do que os cartéis de droga no Brasil, que dominam os territórios brasileiros. Mas o STF é um problema pior, inclusive porque o STF é que permite que esses cartéis dominem o território brasileiro. Então, naturalmente, se ele é o possibilitador, ele é um problema maior do que o problema final. E hoje eu digo a vocês podem concordar comigo ou não no chat. O Congresso, apavorado, hoje já é estabelecido, eu falava isso, as pessoas falavam que era exagero, mas hoje já é estabelecido que todos os deputados federais se cagam de medo do Supremo Tribunal Federal, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados, que foi achincalhado e chantageado pelo mesmo Alexandre de Moraes. Então, Câmara dos Deputados amedrontada. O Senado completamente amedrontado. 9 entre 10 senadores morrem de medo do Alexandre de Moraes e o Alcolumbre não tem só medo, como tem alconluio com o Alexandre de Moraes. Então, não temos o poder fiscalizador do Legislativo sobre essas instituições. A Polícia Federal nunca... Primeiro que o policial federal é o funcionário, eu acho que eles competem com os militares de quem é mais carreirista. Então, a preocupação número 1 de um policial federal, seja delegado, os piores são os delegados, mas a preocupação número 1 deles é não ficarem mal e serem colocados em missões bacanas. Manda para a Europa, manda para os Estados Unidos, manda o cara para ser diretor da polícia, manda o cara para ser superintendente no estado, etc, etc. Esses caras sabem que se forem para cima do Alexandre, como está meio que acontecendo agora, a maioria morre de medo, não quer nem mexer nisso,
por causa da carreira. Outros sabem que ações desse tipo podem acontecer, inclusive, na própria Polícia Federal. E eu não sei vocês, mas eu vou morrer de rir de ver policial federal sendo preso por policial federal por ordem do Alexandre de Moraes. Eu já estou me divertindo vendo a Receita. Não estou dizendo, não tenho nenhum apreço pela Receita Federal do Brasil. Se eu pudesse, fechava e abria de novo no mês seguinte só com novos funcionários. Eu já fui extorquido pela Receita Federal, então eu sei do que eu estou falando. Bandidos, a maioria, não sei se é a maioria, mas é uma instituição porca. A Polícia Federal ia ser uma delícia absoluta. Agora, o que ele está dizendo aqui é que esse tipo de ação gera medo. E foi exatamente o que eu disse quando aconteceu. Ora, esta é uma ação do Alexandre que, como nós vimos no programa ontem, está com o sangue nos olhos, que vai perseguir, sim, jornalistas, que vai perseguir, sim, funcionários públicos, que vai perseguir, sim, pessoas do governo. Não tenham dúvida disso. E por quê? E se não acontecer nada com o Alexandre agora, ele vai sair mais forte e vai consolidar ainda mais o seu poder. Vamos seguir. Então, isso é um efeito concreto, muito negativo para a nossa instituição. Presidente Valdo Cruz, aqui de Brasília, prazer em falar com o senhor. Esclarecimentos importantes aqui para a gente entender o que está acontecendo. Dentro do Supremo Tribunal Federal, uma queixa em relação ao motivo da abertura dessa investigação. E, a depender do que o senhor está falando, o contrato, eu até ouvi a mesma coisa desses ministros, o contrato não está na Receita Federal, o contrato que foi divulgado pela Manu Gaspar. Isso não existe em registros da Receita, né? Não é isso, certo? Isso, perfeito. Agora, a atualização, ou seja, a evolução patrimonial da Viviane, a mulher do Alexandre, aí esse dado consta, né, dos dados da Receita. Né? Aí a pergunta é a seguinte, neste caso, alguém que acessou o computador, ele tem que estar registrado que ele acessou também a evolução patrimonial, ou já acessando o CPF da mulher do ministro, já é acesso para tudo quanto é de documento contido ali dentro? É assim, Valdo, os acessos à Receita eles são super controlados, restritos, tem camadas de permissão. Então, o cargo de auditor pode uma série de sistemas, o cargo de analista pode menos, o cargo de técnico menos, funcionário do CERP, atendimento, enfim. Então, há todo um regulamento para isso. E também da onde você trabalha, quer dizer, se você trabalha na área do renda, tem um tipo de sistema, se você trabalha na fiscalização, na consulta, enfim. Os sistemas são todos bem manualizados e controlados. A gente que trabalha é até chato para chuchu, para você lidar com esses sistemas de acesso. É muito restritivo. Né? Por isso que eu estranho que alguém lá no atendimento do Laranjeiras tenha feito essa devassa aí nos ministros. Mas, assim, os logs de registro de acesso ao sistema da Receita, eles conseguem responder tudo. Se eu apenas entrei no CPF de determinada pessoa, se eu entrei lá, apareceu só a frente dela, se eu entrei na declaração de imposto de renda, se eu imprimi, que tela que eu olhei, se eu fui ver os dependentes, que médico que usa, a escola dos filhos, enfim, dá para saber com detalhe tudo que a pessoa fez. Por isso que, assim, me preocupa que a Receita tenha, em tão pouco tempo, ao invés de apurar isso, que a Receita, na nota que ela soltou, ela falou preliminarmente, ou seja, preliminarmente é sem conclusão. E preliminarmente, sem conclusão, o autor fiscal está com uma tornozeleira eletrônica na perna, né? Então, assim, me preocupa que a Receita tenha entregue essas cabeças aí ao PGR e ao STF, sem primeiro fazer todas essas apurações, para saber se tem algum... Afinal, alguém olhou o CPF da Viviane Barsi? Se olhou, quem é? Isso dá para ver claramente. Agora, a pessoa pode ter acessado o CPF de um parente de terceiro grau, sei lá quem, que não está na história. E essa pessoa pode ser os quatro. A gente não tem informação. E esse é o problema. Assim como aconteceu em 2019, a tendência é escorrer em sigilo. E ninguém vai ficar sabendo, nem a imprensa. Por isso que eu peço à imprensa que tente acompanhar mais de perto isso, né? Para que haja as apurações e os inocentes sejam liberados e os culpados sejam punidos conforme proporcionalmente ao mal que fizeram. Vamos para mais notícias no site Poder 360. Fisco afasta auditor suspeito de acessar dados de ex-enteada de Gilmar. Ricardo Monsanto de Moraes foi dispensado das funções de substituto eventual da chefia de gestão do crédito tributário e do direito creditório da Delegacia da Receita Federal em Presidente Prudente. O auditor fiscal Ricardo Monsanto de Moraes foi dispensado das funções de substituto eventual da chefia de gestão de crédito tributário e do direito creditório da Delegacia da Receita Federal em Presidente Prudente. A medida foi publicada em edição do Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Monsanto chegou a acessar dados da Maria Carolina Feitosa, que era enteada de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O auditor é um dos alvos de investigação sobre possíveis vazamentos de dados de integrantes da Suprema Corte e de familiares da Receita Federal.
faz parte do inquérito das chamadas fake news aberto em 2019, que até hoje está inconcluso e tramita em sigilo. Na quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação para cumprir 4 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes depois de representação da PGR. Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares como monitoramento de alvos por tornozeleira eletrônica, o afastamento do exercício da função pública, o cancelamento de passaportes e a proibição de saída do país. Além de Mansano, foram alvos da Operação Ruth Machado dos Santos e Luciano Pérez Santos Nascimento, ambos técnicos do Seguro Social, e Luiz Antônio Martins Nunes, funcionário da CEPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. O Poder 360 procurou a Receita Federal para obter um posicionamento sobre a saída do Ricardo Mansano do cargo. O órgão disse que não irá comentar o caso. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.